Então, como corrigir isso? Como é que se faz essa correção? Essa correção é uma questão de planejamento inicialmente. Então, planejando, nós temos que planejar o treinamento desse colega que está sendo o objeto da nossa ajuda, da nossa participação. Treinar quer dizer, supervisionar. Treinar quer dizer educar o colega. Educar no sentido médico, educar muitas vezes lembrando dos princípios éticos e educar muitas vezes também comportamentalmente. Isso é muito importante, o colega saber se comportar num determinado ambiente. O ambiente cirúrgico é um ambiente que deve ser o mais tranquilo possível, o mais agradável possível e o mais que congregue maior interação entre as equipes. A equipe cirúrgica, a de anestesia e a equipe de enfermagem. Quando nós trabalhamos em hospitais de ensino, hospitais universitários, com grande número também de alunos, além dos residentes, muitas vezes esse ambiente pode ser um pouco carregado, mas que deve ser evitado também. Nós temos que lembrar que o alvo é aquele paciente, e de forma que nada deve perturbar a tranquilidade desse paciente e nada deve colaborar para que esse paciente não tenha o melhor possível a ser lhe ofertado. Bom, a monitorização e a vigilância, a monitorização ela deve ser encarada como um grande auxílio de uma anestesia, mas a monitorização não é só olhar os parâmetros numa tela, é também monitorar o nosso paciente de uma forma, por exemplo, sentir o pulso, a intensidade de um pulso só se sente quando se palpa. E só se sente essa intensidade quando se sabe palpar, quando o doente, ou melhor, quando o médico em especialização foi treinado para isso. Então é importante que se sinta também se esse paciente apresenta alguma sudorese, algum aumento de temperatura associado com a coloração desse paciente e saber interpretar todos os dados que o monitor pode nos fornecer. De forma que também esse monitor ele deve estar num local acessível, de grande visibilidade, para que possamos corrigir rapidamente qualquer alteração ou tentar buscar qualquer alteração que esse monitor nos apresente. Bom, é importante que também nós mostremos para o nosso médico em especialização e para nós próprios, no sentido de uma autoanálise, que é o reconhecimento de limitações e habilidades individuais. Nós precisamos reconhecer as nossas limitações, as nossas habilidades também. E mostrar isso, ficar atento em relação ao médico em especialização, se ele está acompanhando durante o seu curso, se ele está desenvolvendo essas habilidades e se ele está se sentindo limitado. Então, isto faz parte de uma grande interação, ou seja, do supervisor, do responsável pela residência, no caso o preceptor, e aquele indivíduo que está acompanhando aquele ato anestésico durante uma manhã, por exemplo. De forma que esse fator é fundamental para que a gente consiga reduzir os nossos efeitos adversos. Bom, é importante que nós também tenhamos protocolos de preparo e de inspeção, que a gente siga normas, rotinas. Como é que foi feito esse preparo? Como é que vamos analisar, avaliar a condução dessa anestesia? Voltando novamente à questão do funcionamento desses aparelhos, durante uma anestesia nós podemos ter o aparecimento de algum defeito. Então, saber reconhecer isso. Para isso, o conhecimento prévio do funcionamento dos equipamentos
é também de extrema importância. O desenho e organização do ambiente. Então, se eu tenho um centro cirúrgico complexo, no sentido de grandes distâncias, ambientes improvisados em relação especialmente à questão do espaço físico, isso pode também dificultar ou melhor, até mesmo facilitar o acontecimento de incidentes na questão da locomoção. Bom, em relação à organização do ambiente, nós devemos ter sistematicamente o material de anestesia preparado de uma forma igual, ou seja, em todas as salas devemos ter as medicações acomodadas da mesma forma, e isso facilita muito também a visualização dessa medicação. Em relação à questão das medicações, que são das grandes causas das complicações de eventos adversos, são as semelhanças de embalagens. São muitas vezes semelhanças gritantes em que medicamentos antagônicos ou medicamentos que são proibidos de serem administrados por uma determinada via e que eles são acondicionados em embalagens exatamente iguais. Com frequência, na imprensa aparecem situações assim e que a Sociedade Brasileira de Anestesiologia, com frequência, ela interpela a indústria em relação à questão de rotulagem de medicamentos. Então, às vezes aparecem embalagens na cor âmbar, de ampolas na cor âmbar, cujo rótulo de ampolas iguais no sentido da sua confecção, com nomes diferentes, muitas vezes de difícil leitura, ou com letras pretas em cima do âmbar, ou branco em cima do âmbar, que não se enxerga adequadamente. Para isso, se estimula que o médico em especialização ele tenha sempre em mente que quando você vai utilizar uma medicação, você olha quando tira da gaveta ou de dentro das caixas que acondicionam. No momento que aspira, você verifica e após aspirar, verifica novamente, porque uma leitura viciada pode levar a grande catástrofe no ambiente cirúrgico ou não também, até no ambiente de unidade de internação, de enfermarias dos grandes hospitais. Então, isso é um ponto fundamental, que é a injeção inadequada de fármacos em locais inadequados, de forma que talvez seja o maior número de incidentes críticos ocorram por conta dessa situação.